O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro e nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele e até a vossa partida. Ao entrardes numa cidade, saudai-a. Se entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacude a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no mês de julho, o mês que a igreja dedica ao preciosíssimo sangue de Jesus. Também é um mês especial para nós, sobretudo pela festa de uma das nossas baluartes, que é Santa Maria Madalena Postel, que a gente comemora no dia 17 de julho. E também alguns outros santos que, de alguma forma, nós temos algum respeito ou até mesmo uma devoção, como, poucos dias atrás, Santa Maria Gorete, Virgem e Mártir, uma jovem que perdeu a vida para não perder a sua virgindade, e o grandioso São Bento, que nós comemoraremos agora no dia 11. Além de comemorar o preciosíssimo sangue de Jesus, que é a causa máxima da nossa salvação. Então, é um mês realmente que nós devemos usufruir destas devoções com a finalidade de alimentar a nossa fé, aumentar a nossa fé. É um alimento da nossa alma, a fim de nos fortificar nesta batalha espiritual que nós estamos enfrentando, que nós enfrentamos todos os dias. Vocês bem sabem, também junto comigo, e eu também sei, nós sabemos que a cada dia vai ficando cada vez mais acirrada essa disputa, entre o reino de Satanás e o reino dos céus. O reino de Satanás, que quer fazer perder a nossa alma, que quer fazer perder a dignidade humana. E o reino dos céus, que quer nos convencer da nossa eleição. Eu e você, nós fomos eleitos por Deus a fim de ser introduzido no reino do céu novamente. A porta do céu, a porta do paraíso que estava fechada, agora está aberta, em virtude do preciosíssimo sangue de Jesus. Do preciosíssimo sangue de Jesus. De fato, obviamente, que esta porta é estreita. Esta porta é estreita. E nós temos que ter consciência que ao passar por esta porta estreita,
nós teremos muita dificuldade, né? Então, essa consciência, aqui eu vou fazer um alerta para todos vocês, né? Todos vocês que estão aqui, tem que ter consciência da dificuldade que nós iremos enfrentar. Pronto, tendo consciência, fica tudo mais fácil, mesmo que seja difícil, né? O difícil é a gente dar de cara com algo que a gente nunca imaginou. A gente fica meio assustado, né? O difícil é a gente estar andando e de repente... Não, mas aí se de repente eu imaginei que no meio do caminho existe a possibilidade de aparecer uma onça, se no meio do caminho existe a possibilidade de aparecer um dragão, né? Eu já vou meio que andando assim meio... E de repente aparece o dragão, você dá um susto, mas não é um susto de uma surpresa, porque você já estava consciente que poderia aparecer, né? Então nós devemos nos preparar. Quando eu digo preparar, é a consciência da dificuldade que nós vamos enfrentar, né? E ter consciência que o esforço, a força, quem vai exercer esta força, a gente pode dizer assim, quem exerce essa força, né, é nós. Da onde que vem essa força? De Deus. Ela não vem de outro lugar. Você pode levantar peso ali, o tanto você quiser, naquela academia que era dos meninos aí que eles fizeram. Os meninos fizeram academia aí que não foi para frente, não. Os meninos fizeram academia aí de bloco de cimento e todo dia, né, tinha aqui de Tailvírus aqui, que todo dia o cara malhava, meu irmão. E ó, corria. O tanto que o cara corria, meu irmão. Uma vez ele veio de Rio Pardo aqui com o Maurizão correndo os dois. E corria e preparava e tal. Ficou, acho que conseguiu ficar até os 9 meses, foi 6 meses. 9 meses, o cara ficou 9 meses. Saiu daqui voando nas asas do Senhor, fisicamente preparado. Hoje está lá, só o cachaça, só o álcool, só a droga. Então não é esse tipo de preparação. Lógico que a gente precisa estar bem fisicamente, porque ajuda a cabeça a pensar. Né? Quanto mais bem fisicamente, melhor. Né? Mas não é esse tipo de preparação. A preparação que eu estou falando é aqui, a consciência. Você tem que ter consciência, meu irmão, que vai ser complicado. Você imagina aqui, essa cena de hoje aqui, da primeira leitura, não sei se vocês conseguem acompanhar a leitura imaginando. Graças a Deus eu consegui aprender, né? Acompanhar a leitura imaginando um pouco o que está acontecendo. Então se você pegar, né, o choro de José, você imagina um camarada que é um líder, que está à frente está num cargo de poder dentro de um governo. Imagina a cena. O cara está dentro de um cargo de poder, um dos mais poderosos depois do rei. E de repente o cara cai num pranto de choro tão alto que quase a cidade inteira escuta. Você imagina que vergonha, que situação que esse cara não estava a ponto de nem pensar assim que ia passar vergonha. Um escândalo. Mas sabe por que José está chorando? Porque ele fez memória do sofrimento que ele passou para chegar aonde ele chegou. Né? José sofreu, vamos dizer, a gente costuma dizer, o ditado quando sofre demais, né? Comeu o pão que o diabo amassou. E agora ele estava lá no cargo do poder, e aonde que ele estava? Ele estava diante das pessoas que fizeram ele sofrer. Olha aí. E quando ele olhou para aqueles camaradas, que eram os irmãos dele, né? Ele lembrou de todo o sofrimento, mas quando ele lembra de todo o sofrimento, o que é que vem também? Vem a certeza que por meio daquele sofrimento, daquela humilhação, estava inserida a providência de Deus. Olha que coisa bonita, meus irmãos. Olha que coisa linda.
às vezes, diante do sofrimento muito pesado, a gente jamais imagina que aquele sofrimento é fruto de uma providência de Deus para que lá na frente nós sejamos instrumento de salvação para as pessoas. Olha que coisa maravilhosa. E agora vocês estão aqui, né? Sobretudo vocês que chegaram aí para começar um processo de recuperação, vocês estão aqui e fruto de um grande sofrimento, de uma grande humilhação, né? Para lá na frente vocês serem um grande sinal de salvação para outras pessoas. Olha que coisa fantástica. E aquele sofrimento, aquela humilhação, aquela situação desagradável que você vinha passando, aí você começa a entender que foi fruto de uma providência de Deus, porque agora você é habilitado a ajudar as pessoas que estão na mesma condição que você. E eu achei fantástico hoje essa leitura, por quê? Porque a gente vê que o sofrimento, quando ele vem de forma, né? De forma, de tal maneira que a gente não tem como projetar, não é aquele sofrimento que a gente mesmo produz querendo, né? Mas é um sofrimento que chega, é um sofrimento que vem. Aí agora eu comecei a enxergar a providência de Deus daquele sofrimento, né? Eu posso dizer para vocês que hoje eu louvo e bendigo a Deus por tanto sofrimento que eu passei na época que eu usei droga, né? Olha para você ver, né, que eu poderia muito bem pegar esta leitura, essa primeira leitura, e dizer, olha, eu sou Jean, vosso irmão, aquele que usava droga há 19 anos atrás. Entretanto, não vos aflinjais, nem vos atormenteis, porque este camarada usava droga e foi na rua, né? Se tornou um indigente. Sabe por que isso aconteceu? Porque foi para a vossa salvação que Deus permitiu que isso acontecesse, para que hoje nós estivéssemos aqui. Olha aí, gente, olha aqui. Eu sou José, vosso irmão, quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflinjais, nem vos atormenteis, porque me destes vendido a este país. Fico preocupado, não? Né? Porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Então, não fica com o sentimento de culpa, não. Talvez você fique com o sentimento de culpa, né? Porque caiu no mundo da droga, da bebedeira. Fica com o sentimento de culpa porque, às vezes, cometeu algum tipo de delito. Mas lembra que a providência de Deus entra na vida daqueles que Deus escolheu e vocês vão se tornar realmente a única ferramenta capaz de salvar a sua família, a única ferramenta capaz de salvar os seus amigos que se encontram numa situação como a sua pior. Olha que coisa poderosa Deus está revelando ao nosso coração nesta manhã. E nos coloca na condição de instrumento de salvação. Nós que éramos realmente condenados à morte, como José, que foi lançado no poço e depois resgatado e depois vendido e tido como morto. Olha, José tido como morto, como nós, tido como mortos. Como mortos nós tivemos. E agora José está diante daqueles que, né, o oprimiram, diante daqueles que o venderam, diante daqueles que sentiram inveja, e está dizendo, não fica com a consciência pesada pelo que vocês fizeram comigo, não. Quando você encontrar com alguém que te humilhou, quando você encontrar com alguém que fez piada com você, quando você encontrar com um parente seu, um tio normalmente, um primo ali, que falou que na sua vida não tinha jeito, você chega para ele e fala assim, meu primo,
Não fica afligido o seu coração e nem com consciência pesada pelo que você fez comigo, não. Sabe por quê? Porque Deus permitiu que você fizesse como uma providência para que eu chegasse aonde que eu cheguei, para hoje ser instrumento de sua salvação. Oh, delícia, que glória. Isso é uma glória. Né? Todas as pessoas que te humilharam, que te ofenderam, né, que fizeram piada com você, não, você chega diante de Deus e fala assim, não fica com o seu coração afligido, não. Não tem problema, não fica com a sua consciência pesada. Você lembra que você fez comigo? Não fica com a sua consciência pesada, porque eu entendi muito bem que Deus permitiu que você fizesse comigo, para que hoje eu estivesse aqui diante de vós, para te dizer que Jesus te ama. Né? Que Deus tem um projeto na sua vida, como teve para a minha. Eu entendi que eu precisava passar por essa humilhação para chegar naquela situação, para poder me encontrar com aquele que me enviou até vós, para te dizer, olha, eu estou aqui para te dizer que Jesus te ama. É uma história maravilhosa e que se repete com nós, se repete com cada um de nós, gente. Né? E a gente tem que ter uma compreensão espiritual do que está acontecendo aqui nessa história, porque é verdade. Porque eu sou esse José, vocês são esses Josés, né? E nós precisamos realmente desta palavra para nos animar nesta manhã, né? E todos os dias nós somos animados por essa palavra. Não é todo dia que a gente acorda bem, não é todo dia que a gente acorda animado, não é todo dia que a gente acorda com vontade de ficar neste lugar, não é todo dia que a gente está disposto a lutar. Mas quando a gente escuta uma palavra dessa, quando a gente vê uma história dessa, nós nos animamos novamente, porque nós somos eleitos do Senhor para ser instrumento de salvação para todos aqueles que colocaram a nossa vida como mortos. Né? Todos aqueles que declararam, morreu, está morto. O urso comeu, a droga levou. Né? O pai de José, coitado, passou quantos anos acreditando que José estava morto? Um parente seu, um amigo seu, pai, até mãe, acreditava que sua vida não tinha jeito mais, que você já tinha morrido. E de repente se levanta no meio do Egito, no meio da escravidão. Né? Um sinal de salvação poderoso, que faz confundir aqueles que queriam mal para você, que faz confundir aqueles que desejaram mal para você. Que coisa maravilhosa, gente. Que coisa maravilhosa. Que bom, né, é perceber que mesmo diante desta circunstância, nós somos convidados a crer na nossa eleição. A crer, creia. Peça a Deus o dom da fé. Peça a Deus o dom de crer que você, mesmo naquela condição que você estava, você foi eleito por Deus para ser instrumento de salvação. Deus permitiu a desgraça na nossa vida para que pudesse tirar uma graça maior. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Nós que estávamos realmente segundo os olhos humanos, segundo muitos que estavam próximos de nós, nós já estávamos com a sentença de morte declarada. Para muitos, nós até já morremos. Mas de repente, como eu disse e repito, no meio da escravidão, no meio do Egito, surge um homem novo, um homem restaurado, um homem salvo pela mão poderosa de Deus, um homem escolhido, ungido, preparado. Eu tenho comigo a palavra do profeta Jeremias. A palavra do profeta Jeremias diz: eu te tirei do lixo. Uma outra Bíblia fala: eu te tirei do monturo. Uma outra Bíblia fala: eu te tirei do meio do esterco. É Deus que está falando. Eu te tirei do meio do monturo, ou do lixo, ou do esterco, para fazer você assentar no trono do lado dos príncipes e dos nobres. Aleluia!
Eu carrego essa palavra comigo. Né? Eu te tirei do lixo. E Deus, quando tira alguém do lixo, não é para colocar em qualquer lugar. Quando Deus tira alguém do lixo, é para sentar do lado dos poderosos, para confundir aqueles que se dizem poderosos e que olhavam para nós e que tinham declarado a sentença de morte para a nossa vida. Que nós possamos tomar posse nesta manhã desta palavra poderosíssima, né? E como toda eleição, né? Como toda escolha é acompanhada, né? Não sei se vocês conseguem entender isso. Toda eleição, nós estamos falando de José porque foi um eleito. Eu estou falando de vocês, de mim, porque nós somos eleitos. E o Evangelho tem uma dinâmica assim de eleição, porque todo eleito carrega com si, né, um mandato, carrega com si um poder. Quando você... Eu teve uma vez, fazendo uma pregação, e Deus falava comigo sobre isso, né? Que mesmo que você seja eleito, você candidatou a vereador, a prefeito da sua cidade, você foi eleito com a maioria de votos, assim, esmagadora. Mas o que vai realmente te dar o poder da eleição é você tomar posse no dia 1º. Né? Por isso eu faço um chamado para vocês. Tome posse hoje. Hoje é seu dia 1º. Tome posse dessa eleição. Porque quando a gente assina lá o termo de posse no dia 1º de janeiro, quando aquele político, né, assina o termo de posse naquele mês de janeiro ali, ele está carregando sobre si a autoridade daquele mandato. Ele tem poder sobre aquele mandato. Né? Ao contrário daquele que foi eleito e não apareceu para tomar posse, não adiantou nada, aquela eleição não adiantou de nada, ganhou, mas não valeu de nada, não apareceu, não quis assumir a eleição. Por que eu digo? Porque todo eleito por Deus, ele carrega um mandato quando ele assume essa eleição. E o mandato é esse aqui, né? Curai os doentes, expulsa os demônios, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, de graça recebeu e de graça dá. Meus irmãos, nós não pagamos nada para estar aqui. De graça recebestes, de graça vamos dar. Esta é a autonomia que nós recebemos quando nós assumimos esta eleição. Né? Nós carregamos conosco essa ordem de Deus. Nós carregamos conosco, né? Tudo isso que Jesus está dizendo hoje aqui no Evangelho. Você carrega sobre você uma bênção. Olha o que Jesus está dizendo. Olha, quando você entrar em uma casa, ou quando você entrar numa cidade, diga para esta casa e para essa cidade, a paz esteja convosco. Você é um portador da paz. O eleito é o portador da paz de Deus. O eleito tem essa autonomia de dizer numa casa, a paz esteja nesta casa. E se de fato aquelas pessoas te consideram e te têm como um eleito de Deus, aquela paz vai cair sobre aquela casa. E se aquelas pessoas entendem, né, que você é um eleito de Deus, se aquela cidade te acolhe como eleito de Deus, a paz vai cair sobre aquela cidade e aquela casa poderosamente. Ao contrário, se você entra numa casa ou numa cidade e aquela casa e aquela cidade não te reconhece como eleito de Deus, não te tem como escolhido de Deus, e não aceita você como escolhido de Deus, a ponto de não te ouvir, a ponto de não querer te receber, olha a palavra, saia deste lugar.
Vire as costas para esse lugar. E a hora que você estiver na saída, tire suas sandálias e bata a poeira do pé, para que nem a poeira daquele lugar fique nos seus pés. E Jesus está dizendo, olha, este lugar, no dia do julgamento, vai ter um julgamento pior do que Sodoma e Gomorra. Você imagina que Sodoma e Gomorra foi destruído por Deus pelos pecados que cometeu. A cidade inteira, 2 cidades inteiras foi destruída pelo próprio Deus. No dia do juízo final, os moradores de Sodoma e Gomorra, que eram terríveis, o julgamento dessa cidade que não te recebeu vai ser pior do que das pessoas de Sodoma e Gomorra. Você imagina que gravidade que é quando você rejeita um eleito de Deus. Quando você não ouve um eleito de Deus. Sabe por quê? Porque sobre você existe de fato uma eleição. E quem te elegeu? Quem te elegeu não foi o povo. Quem te elegeu não foi político. Quem te elegeu foi Deus. Quem te elegeu foi Deus. Quem nos elegeu foi Deus. A autoridade máxima. Aquele que criou o céu e a terra. Ele já te criou eleito. Ele já te criou eleito. E por isso Satanás tinha tanta fúria de você. Por isso Satanás tem tanta fúria de nós. Porque diante de uma eleição, Satanás quer te convencer que você não vale nada. Diante de uma eleição, Satanás, a única chance que Satanás tem, é tentar te convencer que você é um Zé Ninguém, ou uma Zé Lingoa. A única chance que Satanás tem é tentar te convencer, é fazer você acreditar que você não vale nada. Porque aí você vai ficar um zero à esquerda. Mas se você assume esta eleição, se você toma posse dessa escolha de Deus, coitado de Satanás. Coitadinho de Satanás. Se é que a gente pode ter dó dele. Coitado de Satanás. Satanás perde toda a autonomia que ele tinha sobre a sua vida. Dada por você mesmo. Porque foi você que abriu as portas para ele. Mas se você assume essa eleição, sobre você existe um poder de Deus que foi lhe dado para poder vencer o mal. Para poder superar, né, os ataques de Satanás. Vamos assumir, meus irmãos. Né, porque tudo está resumido em assumirmos a nossa eleição. Mesmo que para isso nós tivemos que passar por uma desgraça. Então fixemos na nossa mente, né, essa história maravilhosa de José do Egito. E faça dessa história a sua história. Uma vez que Deus tem os seus meios e os seus caminhos para poder chegar ao fim que Ele traçou para a sua vida. O fim último sempre é Deus, mas os caminhos é Deus quem escolhe. É Deus quem traça esses caminhos. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e nos proteger. E possa inserir no nosso coração realmente esse desejo profundíssimo. Esse desejo profundíssimo de assumir definitivamente essa escolha, essa eleição e esta predileção, este amor de Deus para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então vamos apresentar a Deus